O impasse entre estados e governo federal em torno dos repasses da Lei Candir continua. Mato Grosso já perdeu de arrecadação com ICMS de 2004 a 2018 66 bilhões de reais, enquanto os repasses do FEX totalizaram apenas cerca de 4 bilhões de reais. E é para falar sobre esses e outros assuntos que está ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia o deputado federal Leonardo Albuquerque, do Solidariedade. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Todos os telespectadores do Jornal do Meio-Dia, da TV Vila Real. Prazer estarmos aqui e falar de um tema importante e outros, né? Deputado, essa questão aí do FEX, o ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, falou, olha, depois que aprovar a Previdência, a gente vai pagar o FEX. No caso de Mato Grosso aqui, tem 2018 e 2019 algo em torno aí de 800 a 900 milhões de reais. Mas parece que não querem pagar mais. Exatamente. Chegamos quase a R$1 bilhão e as pessoas têm que entender. Esse dinheiro é um dinheiro que está faltando para ser aplicado na saúde, na educação, que é um direito do Estado de Mato Grosso. Só que, infelizmente, desde a implantação da lei, passou a ser uma vontade política de quem é o presidente pagar ou não a desoneração, porque tudo que sai nosso, minérios também, as pessoas não sabem que a Lei Candir, de 96, também impacta o minério, que é tirar o imposto daquilo que a gente manda para fora. A soja, o milho, a carne, o algodão, por exemplo. Isso depois, esse imposto que não foi cobrado, tem que voltar como uma compensação que foi criada só pelos primeiros 5 anos. Que diga-se, é uma compensação muito pequena. Muito pequena. Em relação ao que deixa de ser arrecadado. Acabamos de falar o valor de bilhões, 66 bilhões de reais nesse período, e o que voltou, perceba, que imposto daria 66 bilhões, e o que voltou nesse período beira 4 bilhões. Perceba essa diferença. Ah, mas incentivou, cresceu o Estado, tudo bem. Mas essa regra não pode ser assim, porque os gestores contam com esse recurso. E aí depender de vontade política, algo que você deixa de mandar, de dinheiro para mandar para o Estado, acontece um desequilíbrio. Então a gente quer. O Supremo Tribunal Federal no ano passado já colocou, Câmara Federal, é sua função, legisle. Pois e nada foi feito. É nesse ponto que eu quero chegar. Uma cobrança, inclusive, do governo do Estado, que a bancada federal de Mato Grosso se movimente e cobre esse FEX, que antes também estava condicionado à aprovação da reforma da Previdência por parte do governo federal. Como vem sendo essa cobrança da bancada de Mato Grosso, deputado? Isso é perfeito. E aqui falar do nosso coordenador Neri Guela, um forte abraço. Eu e Neri participamos de uma comissão junto à Frente Parlamentar da Agropecuária, FPA, a qual um grupo de estudo que envolve todo o Brasil, porque não é só o Mato Grosso, a Lei Candir, para darmos celeridade. Então nós juntamos a FPA, a Confederação Nacional dos Municípios e a Frente Parlamentar dos Fundos de Participações Municipais, para juntos num bloco, isso dá um bloco de quase 300 deputados e senadores, para cobrarmos. Então Mato Grosso está à frente, né? E eu protocolei logo no começo do meu mandato um pedido para o presidente Rodrigo Maia desengavetar o projeto de relatoria do Wellington Fagundes, senador, que já tem 2 anos que está relatado esse projeto, e para definir por lei esse repasse, não ser essa vontade política, eu tenho vontade de pagar ou não, isso ser delimitado por lei e as porcentagens. A gente está se movimentando, a bancada está unida, todos os deputados e senadores estão cobrando. À frente dessa movimentação está o Neri e eu pela frente parlamentar e os demais em cada frente que participa. Nós estamos cobrando, queremos, e o próprio Supremo Tribunal, o TCU, Tribunal de Contas da União, também colocou, a função é da Câmara Federal, legisle sobre o assunto, nós não vamos intrometer. E o Supremo Tribunal Federal deu mais esse ano para nós tomarmos uma decisão. E se não for repassado o FEX, os governadores já se movimentam para acabar com a Lei Candir e passar a cobrar o ICMS nos seus estados. E isso é o seguinte, me parece que depende só de uma lei estadual para acabar com a Lei Candir e voltar a cobrar o ICMS. Isso é uma discussão que tem que acontecer, o ideal que fosse uma transição de alguns anos para transitar, estados que mexem em mineração, Minas Gerais e o Pará, concordam em acabar com a Lei Candir, mas aqueles que têm como commodity ainda do setor agrícola repensam muito sobre isso e falam de ter mudança sim, mas escalonado. De uma hora para outra não seria possível reequilibrar as contas em um só momento. Então, a discussão ampla, nós estamos lá, existe uma proposta dos governadores dos estados, porque não é só o Mato Grosso, repito, são 20 ou 22 estados a qual interessa diretamente, só que o Mato Grosso é o que mais
exporta no seu commodity, ou seja, nós participamos do Produto Interno Bruto do Brasil da riqueza, mas na hora de ser retribuído, um retorno disso... 30% da produção de grãos no Brasil é de Mato Grosso. É de Mato Grosso. Então, ou seja, 25% do PIB de todo o Brasil, Mato Grosso no agronegócio e também na indústria também gera 25,4%. Agora, deputado, trocando um pouco de assunto, a Câmara passou aí pela aprovação da reforma da Previdência e vem outra discussão que deve afetar agora o outro lado, os empresários, os empregadores. É a reforma tributária. Como vem sendo feita a discussão lá na Câmara e a participação também da bancada de Mato Grosso? E o Brasil ganha de presente uma nova CPMF com outro nome, deputado? Falaram que não ia ter isso, não é? Pois é. Mudou? Parece que mudou, não é? O presidente Jair Bolsonaro falou que não se colocaria um imposto parecido com o CPMF. Quem é de 2007 vai lembrar, aquele imposto do cheque, né? CPMF. Mas existe sim o Zoom, que começou agora em Brasília, numa proposta do governo. Já existe uma proposta aceita, a 45 de 2019, do deputado Baleia Rossi, a 111, que é do Senado Federal. Existe mais uma, vai vir a quarta do governo federal, que aí falam de abaixar a alíquota do imposto de renda, que hoje é 27,5%, mas criaria uma desoneração flutuante de acordo com o imposto de renda, a inflação do ano, vão trazer para nós, tiraria as deduções de saúde e de educação para compensar essa redução do imposto de renda, também das pessoas jurídicas, e a tal de um novo imposto relacionado a movimentações financeiras, que é a tal da antiga CPMF. É polêmico, não é consenso, isso tem que ser estudado muito intensamente para não ter um impacto, um viés ao contrário. Existe a criação do IVA, o imposto único, que substituiria alguns outros impostos. E também se essa legislação afetaria direto os estados e municípios, ou seria federal e deixaria para eles aderirem ao imposto único. Então é muita discussão, estamos aguardando essa proposta do governo federal, mas vamos ter responsabilidade, porque esta reforma tributária é que pode sim gerar emprego e renda e crescer esse país. A previdenciária dura, foi um sinal, mas a que realmente pode alavancar o país é agora a reforma tributária e o Congresso precisa estar à frente dessa agenda positiva econômica para o país. E dentro dessa nova reforma tributária, a classe média não poderia mais declarar saúde e educação para abater, não é isso? Pois é. E hoje, onde está a maioria da população? Não chegou essa proposta, mas o que a gente acompanha pela imprensa nacional é que o ministro Paulo Guedes alega que as pessoas de menor poder aquisitivo vão ao público e não têm direito de abaterem. E abaixando a alíquota, hoje 27,5% do imposto de renda, seria uma forma de compensar isso. Vamos ver os números, alto lá, cuidado. Nós vamos analisar caso a caso, ponto a ponto, para não criar um viés diferenciado. Para aprovar uma reforma, só para dizer que até que enfim aprovaram uma reforma, uma vitória. Não, temos que ter responsabilidade, mas precisamos caminhar. Reformas no Brasil é urgente e necessárias. A reforma tributária é essencial, por isso tem que ter discussão, mas temos que aprová-la sim. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço, um abraço a todos e até breve. Obrigada, deputado.